Muito bem, meus prezados e minhas prezadas, boa noite a todas e todos. Sejam bem-vindas e bem-vindos a esta aula do curso da Cátedra de Educação Advocatícia da ESA, OAB-SP, que trata, neste semestre em especial, do tema da graduação em Direito. Portanto, esta é a reflexão que desenvolvo neste segundo semestre de 2021, com todas e todos aqui virtualmente, pelas razões da pandemia, na cátedra da ESA OAB de Educação Advocatícia. Esta aula de hoje é a segunda aula de uma sequência de três encontros, três grandes reflexões sobre a graduação em Direito. Na primeira das aulas do tema da graduação em Direito, tratei sobre a graduação em Direito e a educação advocatícia, falando das bases teóricas gerais a respeito do pensamento acerca da graduação em Direito. Hoje, o nosso tema da aula de hoje é o saber jurídico nas graduações em Direito. Como se constrói o conhecimento do direito, o saber a respeito do direito nas faculdades de Direito, nas graduações em Direito. E o próximo encontro do mês que vem trata sobre faculdade de Direito e sociabilidade jurídica, portanto, as questões relacionadas ao âmbito da convivência e do aprendizado social das juristas e dos juristas a partir da faculdade de Direito. Portanto, uma outra dimensão, a dimensão da sociabilidade permitida pela faculdade de Direito. Pois bem, senhoras e senhores, hoje eu quero chegar ao coração do pensamento a respeito das graduações em Direito e do que elas representam para a formação de juristas. Tive a ocasião de tratar em um encontro anterior deste semestre ainda acerca do horizonte de compreensão do direito a partir das graduações em Direito, das faculdades de Direito. Eu retomarei algumas questões já apontadas por mim anteriormente para, a partir delas, começar o tema desta reflexão da noite de hoje. O direito, enquanto fenômeno social específico, historicamente, ele surge para nós, ele se dá para as sociedades ocidentais no começo, mas depois para o mundo inteiro, ele se dá a partir do século XIX. Então, no século XIX, nós começamos a ter uma estrutura pela qual os indivíduos são considerados sujeitos de direito. Esta dimensão só existe nas sociedades contemporâneas, só existe no capitalismo. Esta dimensão não existe em modos de produção anteriores. Então, eu retomo aqui questões que eu tenho ensinado de há muito, tanto nas minhas aulas da cátedra, como também em outros espaços, em especial nos meus livros. Nós não podemos dizer que aquilo que se chama de fenômeno jurídico na Idade Moderna, na Idade Média ou na Idade Antiga, tem a mesma característica do que nós chamamos por direito hoje. Então, a figura do jurista no passado não é igual à figura nossa, atual, de um jurista. Tanto assim que na Idade Média o jurista era alguém muito ligado ao campo da religião e era quase um versado nas normas e nas leis da religião, na Europa em especial, das religiões cristãs, das igrejas cristãs. Portanto, essa dimensão não é parecida com um advogado, um juiz ou um promotor nos dias de hoje. É outra percepção, é outra dimensão. O que estou dizendo aqui, portanto, para todas e todos, é que somente em um tempo muito recente na história da humanidade, jurista é alguém que se considera técnico de questões normativas, de questões legisladas e que opera direitos subjetivos, deveres, responsabilidades. É somente num tempo muito recente que isso se dá. E também somente num tempo recente como este, do próprio fenômeno jurídico contemporâneo, é que nós temos uma formação jurídica a partir de faculdades de direito. Porque antes disso, o direito era uma espécie de ação prática ou de sabedoria prática daqueles que estavam ligados aos donos do poder, senhores feudais, senhores de escravo,
monarcas absolutistas, de tal modo que não era especificamente a faculdade de direito que formava o jurista, mas efetivamente uma certa dinâmica de pertencer ao poder. E, em pertencendo ao poder, aprende os códigos, as implicações, os modos relacionais do próprio poder. Daí que o direito era muito mais uma espécie de prática do que propriamente uma estruturação normativa. Na Idade Contemporânea, com o capitalismo, o direito é uma prática, mas esta prática é sistematizada. Ela busca ser, portanto, elencada a partir de dispositivos, de instituições, de institutos. O direito efetivamente passa a ser um elemento codificado. Então, é tradição na cultura jurídica que se diga que com a Revolução Francesa, final do século XVIII e início do século XIX, começa o fenômeno da codificação, que é um fenômeno em paralelo, dado em conjunto, com a positivação do direito. O direito, portanto, passa a ser um direito normatizado. Pois bem, desde lá até hoje começa a tradição de forjar faculdades de direito a partir dos horizontes da própria demanda social pelo direito, como ele se apresenta e como ele se dá. Portanto, uma sociedade capitalista que estrutura a sua própria relação entre exploradores e explorados mediante contrato, e o contrato é o direito. Daí, estou dizendo a todas e todos que existe um coração da juridicidade. Este coração da juridicidade é exatamente a economia capitalista, a exploração capitalista. Então, prezadas e prezados, aqui vai esta primeira referência inicial. Esta referência dá sentido a entender que as faculdades de direito não são apenas uma construção do mundo educacional, não são uma espécie de estrutura voluntariamente estabelecida pela qual juristas, então, constroem um certo saber porque assim o querem. O que estou fazendo aqui para começar esta aula da Cátedra de Educação Advocatícia é insistir na materialidade que estrutura a prática jurídica e o saber jurídico. O jurista está numa realidade social que demanda vínculos jurídicos e, portanto, de alguma maneira, ele oferece esta teoria possível, inclusive os liames possíveis, o talhe possível para que se possa estabelecer um conjunto de relações sociais juridicizadas. A exploração capitalista é feita mediante contrato, a propriedade privada, o capital, é garantido pelo Estado e também garantido pelo direito. Então, o que estou aqui dizendo é que não é apenas voluntária a forma de manifestação do direito nas suas faculdades de direito, para que ofereça tais matérias, não ofereça tais outras matérias, dê tais conteúdos, leve para implicações políticas tais e quais o horizonte do conhecimento dos jovens estudantes de direito. Isso tem uma dimensão material, isso tem uma dimensão concreta e ela eu quero ressaltar. De tal sorte que, então, quero começar o desenvolvimento desta minha aula da Cátedra de Educação Advocatícia na noite de hoje, tratando a respeito do modelo material de construção do saber jurídico nas faculdades de direito. Esse modelo material social, para depois, então, tratar daquilo que eu chamaria de estruturação própria, interna, uma internalidade da educação advocatícia, dado que a educação, a faculdade de Direito, a graduação em Direito, é o elemento central, eu diria, inclusive a peça decisiva do que eu chamo de internalidade da educação advocatícia. A faculdade de Direito ensina o que é direito, ensina quais são as disciplinas da faculdade de Direito, que se deve pensar sobre os institutos jurídicos. Todo este é um aprendizado teórico, básico, inicial. Claro, esse aprendizado será depois totalmente atravessado pelas externalidades da educação advocatícia. Então, o advogado, quando está na lide forense, o jurista, de modo geral, em qualquer profissão que esteja, ele há de perceber que, embora na faculdade tenha aprendido tal conceito, na prática ele consegue fazer uma resolução de uma demanda de outro modo. Então ele começa a perceber que há uma espécie de diferença
entre a proposta teórica e as possibilidades práticas. Então, a externalidade passa a ser, eu diria, dominante na própria forja educativa, educacional do advogado e da advogada. Mas, no começo, este futuro advogado ou esta futura advogada são estudantes de direito. E, portanto, a Faculdade de Direito começa a estruturar um mundo de referências para lhes dizer a esses alunos e alunas: o direito tem que ser pensado assim, o direito vem do Estado, o direito é a ordem, o direito é um conjunto de normas, e toda uma série de elucubrações ideológicas a respeito do próprio fenômeno jurídico. Então, a Faculdade de Direito, ela tem efetivamente um caráter aqui de internalidade, um caráter de estruturação do que se pensa ser jurista muito grande. É um elemento talvez decisivo nesta forja inicial da educação de um advogado ou de uma advogada. E, no entanto, estou aqui dizendo que esta forja, ela tem sempre por materialidade uma externalidade. E o que é a externalidade? Juristas não apenas constroem um conhecimento jurídico como se fosse uma produção cerebrina, mental. Então, como se o jurista apenas por conta própria quisesse classificar, propor, criar institutos. Não é isso. Estas relações são relações sociais, de tal modo que, em as sendo relações do capitalismo, os juristas são elementos que instrumentam o capitalismo, que dão meios para que o capitalismo possa se reproduzir. Então, na prática, o saber jurídico é aquele que materialmente é determinado pelas relações de produção, ainda que o jurista não o queira, ainda que o jurista, muito raramente, e isto é uma eventualidade aqui no nível do excepcional, ainda que o jurista tenha uma visão de mundo para além da exploração capitalista, na prática, o seu horizonte de afazer jurídico, o seu horizonte do entremeado relacional do próprio direito é um horizonte de defesa da propriedade privada, do capital e dos meios de produção de modo geral e também da exploração do trabalho assalariado. Pois bem, prezadas e prezados, eu quero começar esta primeira parte da minha reflexão da cátedra da noite de hoje dizendo que é por causa de uma materialidade profunda no nível econômico e social, por causa desta materialidade, que o saber jurídico da Faculdade de Direito tem o coração, tem o seu elemento decisivo naquilo que é o campo do direito privado. E com isto eu começo esta reflexão do mérito do saber das graduações em direito. As faculdades de direito giram e têm por eixo central o campo do direito privado, dos saberes daquele que é o campo do direito privado. E dizendo aqui de modo muito patente do direito civil e do direito empresarial. Então, esta dimensão, que é a dimensão do contrato e da propriedade, são duas chaves decisivas do que se chama direito privado. Estas duas dimensões são as dimensões fundamentais do próprio direito. O direito estrutura a propriedade de quem é proprietário e, portanto, impõe aos não proprietários, sendo que a maioria da humanidade é não proprietária dos meios de produção, no máximo ela é de bens de consumo, mas jamais de meios de produção. Eu estou dizendo aqui que esta dimensão da propriedade privada, ela é o elemento decisivo de uma faculdade de direito. Por isso, em qualquer lugar do Brasil ou em qualquer país do mundo, quando se vêem as matrizes curriculares das faculdades de direito, estas matrizes têm prevalência de direito civil e direito empresarial. Posso dizer, inclusive, que é da cultura de todas essas faculdades que haja direito civil do primeiro ao quinto ano da faculdade de direito, se esta faculdade tem 5 anos. Se ela tiver 4 anos, é do primeiro ao quarto ano. Se ela tiver 6 anos, é do primeiro ao sexto ano que se ofereça o direito civil. Junto com isso, o direito empresarial, que organiza a própria atividade nuclear da empresa, e também, obviamente, o processo civil, que instrumentaliza a dinâmica do próprio direito. Observem, eu vou falar aqui uma questão que para os advogados e advogadas de lide forense fica muito patente, mas para os estudantes de direito
também é bastante clara esta dimensão. Tanto é o direito privado, o coração da juridicidade, que quando se pensa no nível do direito processual, via de regra, o coração da processualidade não é o direito processual constitucional, como alguém pode imaginar, portanto, as demandas e os processos judiciais que envolvam, por exemplo, os tribunais últimos de cada país e as arguições de inconstitucionalidade que eventualmente por aí se apresentem, mas fundamentalmente o modelo da processualidade é o processo civil, mais inclusive do que o processo penal. As senhoras e os senhores observem que no campo da teoria geral do processo, este campo inicial, preliminar ao processo civil, penal, trabalhista, constitucional, eventualmente processo tributário, se quiser separá-lo, numa preliminar a todo esse sentido, quando se pensa em teoria geral do processo, esta teoria geral do processo tem a forma básica do processo civil. Então, se diz que é um processo envolvendo questões de direito público, funciona na base do direito privado, do processo civil, só que com tais ou quais diferenças. O processo civil, a métrica, e o processo penal, tributário, trabalhista, são exceções a essa métrica. De tal sorte que isto se apresenta como o coração da juridicidade, é esta dimensão que faz o direito privado ser o lastro do que se chama jurídico, é a dimensão que também faz com que a faculdade de Direito seja toda estruturada num saber que é privatístico. E, remontando a causa estrutural de todas essas questões, é o fato de que a sociedade capitalista se estrutura no campo privado. Portanto, alguém tem alguma coisa, ele priva de alguma coisa que o resto não priva. Esta noção privatística é o elemento decisivo do capitalismo. Então, ensina-se em graduações em Direito, ensina-se em faculdades de Direito, um conteúdo de 1º a 5º ano de Direito Civil, porque o capitalismo é estruturado no direito civil, no contrato e na propriedade privada. E observem que eu estou aqui deliberadamente excluindo algumas esferas do direito civil que são esferas menos decisivas ao capital do que estas do contrato e do direito de propriedade. Até aqui, eu não falei para as senhoras e os senhores deste ramo do próprio direito civil, que é o direito de família, hoje por nós chamado de direito de famílias, ou das famílias no plural, para englobar várias possibilidades, inclusive, de estruturações familiares. Pois bem, eu daqui a pouco falarei do direito de família ou das famílias, mas quero aqui lembrar que, a princípio, o coração do direito privado é exatamente o contrato e a propriedade, não necessariamente o arranjo moral do que se chama família. Embora a família também seja um elemento decisivo, um elemento fundamental, não é tão decisivo, tão fundamental como é a propriedade. Por isso, nós podemos imaginar que países que eventualmente sejam relativamente mais progressistas nos costumes, eu dou o exemplo da própria América Latina, nós temos alguns países do Cone Sul um pouco mais liberais no sentido de possibilidade de liberdade para costumes do que outros. Então, eu chamo a atenção aqui, efetivamente, para o caso do Uruguai, eventualmente o caso da Argentina. Estes casos, que são bem diferentes do caso brasileiro, o Brasil tem uma estrutura de domínio da sociedade bastante conservadora, uma estruturação conservadora nos costumes. Esses países também o têm, mas não com o grau de intensidade do Brasil. Pois bem, o que estou dizendo aqui é que, eventualmente, estas sociedades, elas até apresentam um direito de família ou das famílias relativamente mais progressista e, no entanto, o direito civil é o mesmo. O latifúndio está garantido tanto na Argentina, quanto no Uruguai, quanto no Brasil. Os banqueiros estão garantidos em todos esses locais. Que o trabalhador seja explorado mediante contrato é a mesma garantia em todos estes espaços. Então, o que estou aqui vos dizendo é que temos uma dimensão basilar do direito, que começa no direito privado, e isto não é opção do professor de direito. Esta não é uma deliberada vontade apenas do intelectual do direito, do professor que dá aula, do escritor de livros,
daquele que escreve o manual para a Faculdade de Direito, não é apenas ele que assim o quer. Fundamentalmente, estas são as relações do capital, ainda que o professor não quisesse. No entanto, agora pasmem, senhoras e senhores, o professor o quer. Via de regra, além de ser uma base material do capital, assim se deseja que seja. Portanto, a lógica privatística, ela anima, inclusive, a própria estratégia, eu diria, voluntária do intelectual do direito. Ele quer confirmar esta lógica privatística. Esta dimensão da confirmação, eu diria que tem uma causa material pela economia direta, ou seja, pela própria condição de que um profissional do direito, ele vive na sociedade capitalista, portanto, ele se vende ao capital, ele vende seu serviço ao capital, o advogado, aqui ele é alguém que está trabalhando para o capital, de tal sorte que, na prática, ele não pode falar contra a propriedade privada. E, além disso, existe uma materialidade ideológica, uma econômica, estrito sensu, e outra ideológica. Os juristas são bombardeados, como todos os demais seres humanos, desde sempre, com a dimensão capitalista da ideologia. Portanto, o capital, ele é o elemento central da articulação social, o capital deve ser garantido, a propriedade privada deve ser respeitada, de tal sorte que aqui estamos numa dimensão efetivamente de um pensamento que foi constituído para o campo privatístico. Ele não foi constituído para outra dimensão de pensamento jurídico. Então, as pessoas, ainda que não trabalhem totalmente para o capital ou diretamente para o capital, elas pensam conforme o capital. Não é só a economia do trabalho do trabalhador jurídico, é também a ideologia que estrutura toda a sociedade e ao jurista em específico, e não é diferente o jurista de todo esse resto. Com isto, também quero dizer que eu estou quebrando da cabeça das senhoras e dos senhores a ideia de que a Faculdade de Direito e o jurista, eles tenham uma espécie de construção mental livre a ponto de que o jurista, pelo seu próprio capricho ou pela sua própria inclinação humanista, ele olhe a sociedade, olhe o capitalismo e considere os problemas do capitalismo, considere as dificuldades do capitalismo e busque, então, resolver esses problemas. O jurista é constituído pela ideologia do capital, de tal sorte que ele tem o pensamento médio que as pessoas têm numa sociedade capitalista. Ele não muda esta leitura. E eventuais laivos humanistas, eventuais visões particulares de humanismo, no final das contas, são uma espécie de manutenção do capitalismo apenas com um desconto, com um dourado nesta mesma dimensão. Pode-se explorar, mas não se pode explorar até o nível X. É preciso um mínimo de clemência. E quando, no século XIX, no Brasil, lutadoras e lutadores estavam na batalha pela libertação de escravizadas e escravizados, o jurista estava tentando fazer legislações de meio termo para dizer: é muito difícil acabar com a escravidão, vamos então ganhar algumas normativas para que o escravizado e a escravizada tenham alguma condição menos degradante de vida. Esta sempre foi uma dimensão dos juristas. Pois bem, então eu estou dizendo que há um núcleo do saber jurídico nas faculdades de direito que vem diretamente das relações sociais. Esse núcleo é a privatística, o direito privado. Mas também chamam a atenção para o fato de que há um segundo anel neste grande concerto do saber jurídico, que é um anel de direito público. Ele é muito contíguo a este central, a este anel central do direito privado. E o primeiro anel, também contíguo a este centro, é de direito público, no entanto, é de direito penal. O que eu quero dizer com isto? Esta dimensão de direito penal é uma dimensão que garante o capital pelo inverso do contrato. Então, é uma espécie de raio-x do contrato, ou negativo, melhor dizendo, num filme de máquina fotográfica, porque o que se dá aqui é o fato de que quem não respeita a propriedade privada, quem não respeita os contratos, vai preso. Então, a dimensão penal, ela é efetivamente uma dimensão imediatamente próxima e imediatamente derivada desta do direito privado. Porque há direito privado, porque há capital, quem não respeita o capital do capitalista, este sofre as consequências penais.
este sofre, portanto, a persecução criminal do próprio Estado e do direito. Daí vem esta dimensão, mais uma vez eu volto a dizer o que já disse na aula anterior, vem uma dimensão de que nas faculdades de direito, efetivamente se imagina que o direito civil é o arroz e o direito penal é o feijão das faculdades de direito. Há pessoas que passam no campo dos 5 anos de faculdade de direito se bastando em direito civil e penal, porque teoricamente são os 2 ramos que abarcam a norma e a quem está na exceção à norma, portanto, quem é criminoso. Observem que esta percepção ideológica de que direito civil e direito penal são a base do conhecimento jurídico é ideológico apenas em termos, porque é, obviamente, a manifestação ideológica da lógica do capital, mas não é uma mentira em termos concretos, porque efetivamente a sociedade capitalista aí se basta, aí se dá nestas dimensões centrais de direito civil e direito penal. Mas eu também quero, senhoras e senhores, lembrar que há um terceiro anel ainda no centro desta dimensão do saber jurídico que se ensina nas faculdades de direito, nos cursos de graduação em direito. Este terceiro anel é o interesse do capital no campo do direito público contra o Estado. Parece difícil isto que eu estou dizendo aqui em termos teóricos, mas eu quero poder explicar a todas e todos. O que estou aqui me referindo é ao fato de que é preciso que haja Estado para garantir o capital do capitalista. Não é o burguês que garante o seu capital, é o Estado. Mediante instituições, mediante, inclusive, profissões que são jurídicas, Ministério Público, Delegacia de Polícia, magistratura e mesmo a advocacia. Além dos campos de advocacia privada, há campos especificamente de advocacia pública, defensorias, inclusive. Pois bem, esta dimensão do Estado é uma dimensão que dá um poder relativo, decisivo ao próprio Estado, porque o Estado tem que garantir o capital do capitalista. E agora vem uma peculiaridade. Quando se dá poder a um elemento político externo ao burguês, para que garanta o capital do burguês, não se pode dar poder demais a esse elemento terceiro, que é o Estado, para que garanta o capital do capitalista. Ele deve garantir o capital do capitalista e só, não mais do que isso. Então, existe historicamente nas sociedades capitalistas o que se chama de limitação ao poder estatal. Isto é muito típico de uma certa leitura de mundo conservadora que assim dirá: o Estado pode prender quem furtou, quem roubou, quem matou, mas o Estado não pode cobrar impostos sem respeitar o princípio da anualidade. Então, os capitalistas estão resguardados contra o próprio Estado. E observem essa dimensão que eu chamaria de terceiro anel, a contar do primeiro dos anéis, que é o central, que é o anel do direito público, que envolve a garantia do capital contra o Estado. Este anel, que não é o direito penal em específico, o direito penal também é público, mas é uma outra dimensão de direito público, eu chamo a atenção a ela para o caso do direito administrativo e do direito tributário. Esses dois direitos, esses dois ramos do direito, têm uma espécie de saber jurídico muito ligado ao interesse do capital. Eu começo aqui pelo direito administrativo, porque o direito administrativo efetivamente busca limitar, ele pretende limitar esse poder do Estado, que é reputado muitas vezes como um poder absurdo, porque é um poder que esmaga os negócios, que esmaga a livre iniciativa, como alguns dizem, de tal sorte que o direito administrativo faz a função de castrar o Estado contra os interesses ou as práticas do capitalista. Então, o Estado só funciona para incidir, em termos administrativos, contra a classe trabalhadora, mas ele não pode incidir contra a classe exploradora, a classe burguesa. Então, senhoras e senhores, o direito administrativo ele é relativamente velho, não tanto quanto o direito privado, nem tão pouco como o direito penal, mas, embora seja mais novo, ele é um direito velho na medida em que ele é a garantia dos burgueses contra o Estado. O direito administrativo limita o Estado. Bem como eu chamo a atenção ao caso do direito tributário. A lógica do direito tributário é efetivamente uma lógica de limitação do Estado, que busca limitar o Estado em benefício do interesse particular. Então, as sociedades capitalistas dão um fôlego bastante grande, dão uma atenção bastante grande
as questões de direito tributário, porque efetivamente são essas questões que escudam, que servem de escudo, que servem de proteção ao interesse econômico do capital. Não recolher tributos, evitar ao máximo as alíquotas que lhe sejam prejudiciais, esta dimensão é muito recorrente na lógica da sociabilidade capitalista. Vejamos nós que o atual ministro da Fazenda do Brasil, da Economia, tem dinheiro em paraísos fiscais, em espaços que não são tecnicamente estados soberanos, mas que lavam dinheiro, e inclusive o presidente do Banco Central tem a mesma posição, e isto flagrantemente contra qualquer condição, eu diria aqui, isenta para a condução dos destinos políticos do país. Portanto, o que estou falando nesses termos aqui é que há uma dinâmica, uma demanda da estrutura negocial capitalista por limitar o Estado. E esta limitação muitas vezes vai até mesmo para fazer furos na própria lógica do ordenamento jurídico e poder, então, tirar dinheiro do país e especular em outros países, proteger seu patrimônio em outros países. Esta dimensão revela que se quer sempre limitar o Estado, de tal modo que o direito civil, no campo privado especificamente, é o coração deste saber jurídico, o direito penal é a sua extensão, e o direito tributário e o direito administrativo são terceira esfera desse conjunto, mas essa terceira esfera tem toda a força quando se trata de limitar a eventual condição progressista do Estado. Então, não se pode cobrar uma taxação progressiva de impostos, como, por exemplo, o IPTU, porque isso seria contra uma lógica geral, que, no final das contas, é apenas a lógica dos capitalistas. Observem que eu chamaria atenção para o fato de que o saber jurídico nas graduações em Direito, nos cursos de graduação em Direito pelo Brasil e pelo mundo, funcionam estas graduações nesses três níveis. E as senhoras e os senhores também já percebem que é mais frequente a mudança no direito tributário e no direito administrativo do que propriamente no direito penal. E mais infrequente é a mudança no direito civil do que no direito penal. Os senhores e senhoras até veem campanhas por aí, de vez em quando, pela criminalização de crianças e adolescentes, que eles sejam presos e presas. E, no entanto, os senhores não veem grandes campanhas contra a lógica do direito civil no capitalismo, porque esta lógica é tida pelas pessoas como naturalizada. Ela tem que ser assim. As pessoas creem que não há outro meio possível. Então, observem que eu estou dizendo que estas disciplinas, civil, penal, administrativo e também tributário, são disciplinas que soam na Faculdade de Direito como sendo aquelas dos ricos, como sendo a do interesse dos poderosos. Se assim o é, esta dimensão também dá às alunas e aos alunos de Direito, que tenham uma espécie de inclinação frágil em termos sociais, pessoais e mesmo psicanalíticos, dá a esta pessoa, a estas pessoas, uma certa forma de proximidade com toda a discursividade do capital. Então, para alguém que se sente representante do capital, imagine que seria uma jovem advogada ou um jovem advogado bastante sonhadores ou bastante pretendentes a viver uma vida burguesa, plenamente burguesa. Esta pessoa sabe, esta pessoa tem uma dimensão de que a defesa do direito privado, de que a defesa ou o manejo do direito tributário e do direito administrativo são os seus campos nobres. Eventualmente, junto com isso, o direito penal, embora para o campo penal há uma dimensão aqui muito peculiar, que é o fato de que o tema afasta muitos daqueles e daquelas que são criados numa bolha social, então, como se fosse, como on dit en français, une jeunesse dorée, une jeunesse dorée, ou seja, uma juventude dourada. Para quem viveu uma vida de cursinho em escola privada, cursinho ou então escolas de ensino médio privadas, de boa condição financeira, para essa gente o direito penal não é tão ligado, não é tão do seu interesse, na medida que o direito penal lida com mazelas muito explícitas, a pobreza, a criminalização, crimes bárbaros. Então, para alguém que vive em certas bolhas do capital, o direito civil é muito mais apetecível, e também o direito administrativo e também o direito tributário. São direitos de ricos para ricos. O direito penal também é para ricos, para a defesa do capital dos ricos, mas ele é de pobres, porque ele opera as questões da pobreza, ele prende, ele manda para a cadeia,
e essa multidão, via de regra, é pobre. Então, para defender o capital, o direito penal se estrutura contra os pobres, enquanto eu posso dizer que o direito tributário é uma relação relativamente insípida, porque ela se faz entre o empresário e o Estado. Portanto, ela, no limite, pode ser para o advogado uma coisa que se faça no ar-condicionado da sua mesa de escritório, enquanto o direito penal não é totalmente na mesa do escritório, porque é preciso que se visite a delegacia de polícia, é preciso que se converse com policiais, é preciso que se visite também o presídio. Tudo isso tem um custo. O direito de sociabilidade, que é tema da minha aula do mês que vem, tem um custo de sociabilidade que muitos juristas capitalistas não pagam. Já o direito civil, o administrativo e tributário é um custo altamente pagável, porque é um pouco da própria dinâmica de vida destas advogadas e destes advogados. Então, prestem atenção, senhoras e senhores, eu estou propondo que exista um saber jurídico central nas graduações em direito, e as graduações não renunciam a este saber. Aqui está o coração da juridicidade. Mas, claro, eu quero lembrar aqui também que há outros campos e saberes da juridicidade que historicamente flutuam. Então, nós temos no século XX uma experiência enorme daqueles que são os direitos sociais, em especial o mais importante deles, que é o direito do trabalho. Observem o quanto esses direitos já não são nucleares, o quanto eles são aliados de uma dinâmica central do capital. Houve capitalismo sem direitos sociais. E hoje tende a haver novamente, com as lutas pós-fordistas, há um predomínio total do capital, de tal modo que questões como a do direito do trabalho, elas são combatidas profundamente na atualidade. Pois bem, o que estou dizendo aqui a todas e todos é que direitos sociais, como o direito do trabalho, eles são mais objeto de luta e, portanto, de contraste contra o poder do que propriamente o direito privado ou o direito penal. O direito privado e o direito penal exprimem imediatamente a ideologia do capital. E, pasmem, o direito do trabalho e os direitos sociais também exprimem a ideologia do capital. Não é nada diferente uma coisa da outra. O direito social e o direito do trabalho têm uma estruturação em favor do capital. O que ocorre, que estou aqui dizendo, é que esta vinculação não transparece no imediato para as pessoas. Esta vinculação é mediata, não é imediata, é mediata. Enquanto a do direito civil é uma vinculação imediata. O que eu estou dizendo é que, eventualmente, a CLT, as garantias sociais que vêm de Vargas até a chegada ao golpe de 2016, estas garantias que foram voluntariamente construídas a partir da luta da classe trabalhadora do Brasil, estas dimensões de direitos sociais, elas são facilmente perdidas, porque elas são objeto de luta, e se são objeto de luta, elas enfrentam resistência, e elas enfrentam combate dos donos do poder. Enquanto o direito privado, efetivamente, é um direito do poder. E se é o poder que manda, o poder não vê contraste. Por causa dessas questões é que digo, o direito do trabalho tem menos incidência estrutural do que o direito civil e o direito penal. O direito do trabalho é algo que pode existir como pode não existir. O capitalismo até o aceita de vez em quando, se houver muita pressão, mas quando essa pressão acaba, quando acaba a União Soviética e outras experiências socialistas, mas para que manter direitos sociais? Para que manter o direito do trabalho? Porque alguém dirá, mas se no Brasil não houver essa proteção, a pessoa vai para outro país. No outro país também não tem essa proteção. Então, senhoras e senhores, esta dimensão aqui nos dá esta visão central de que o direito do trabalho e os direitos sociais, eles não são nucleares, eles são muito acessórios. Pois por muitos tempos históricos eles não existiram, e hoje que eles existem, eles estão cada vez mais sendo cortados em pedaços, porque pode existir uma sociedade capitalista sem direito do trabalho. O que não pode existir, uma sociedade capitalista sem direito civil e direito penal. Isso não dá para existir. E sem limitação ao poder tributário do Estado, e sem limitação ao poder de polícia do próprio Estado, que é o direito administrativo, no último caso, e o direito tributário, no primeiro dos dois casos, sem tudo isso, não há condição da reprodução da própria sociabilidade capitalista. Então, está de fora dessa nucleação o direito do trabalho. Até aqui, senhoras e senhores, eu sei que muitas e muitos concordam e compreendem o que estou dizendo. O direito do trabalho é sempre algo que passa por atravessado na garganta de burgueses. Só que agora eu vou lhes dizer um dado mais chocante do que esse.
está por fora do anel da decisão central da juridicidade o direito constitucional. Isso eu sei que choca muitas e muitos quando escutam estas dimensões. As constituições são ensinadas é ensinado para estudantes de direito, nas graduações em direito, nas faculdades de direito, é ensinado que a Constituição é a norma máxima de um ordenamento jurídico. Pois bem, esta explicação das faculdades de direito não se revela como tal na materialidade econômica. A Constituição importa menos que a garantia do capital no Código Civil. Observem, um código foi vigente de 1916, para virar 17, até 2003. Então, observem que foi quase um século de um Código de Direito Civil profundamente estável. E as constituições do Brasil mudaram várias vezes nesse período, o que é prova de que o diploma constitucional, somente em termos metafísicos ou ideais, ele está acima do direito civil. Na prática, ele está abaixo. Tudo aquilo que garante o capital, e a Constituição eventualmente pode ter declarações por lá, efetivamente progressistas, ainda que isto seja uma espécie de ação, uma espécie de metafísica, porque não é nada factível que seja cumprido o desígnio dos princípios sociais. Mas, muito bem, dizendo isso que estou dizendo, e falando e reconhecendo que a Constituição tem tais princípios, mesmo assim, entenda o que estou aqui falando. A lógica do direito constitucional ela é disputada em termos de luta de modo árduo, de modo bravio. O que nós temos é uma perda, é um perecimento dos direitos sociais. E quase algo que passa ao largo de modo olímpico é a posição do direito privado. Não há movimentação para destruir o direito privado. E há para destruir a CLT. Há para destruir a Justiça do Trabalho. Há para dizer que a Constituição acabou e agora quem manda é o povo na rua, como eventualmente anda dizendo por aí, eu disse até há pouco tempo, o atual mandatário do país. Então, esta dimensão que estou dizendo aqui é uma dimensão decisiva, uma dimensão central, porque esta dimensão revela que o direito constitucional, que é ensinado nas faculdades de direito na graduação, como se fosse o ápice de uma pirâmide do ordenamento jurídico, na prática, ele tem muito pouca incidência. E sei que boa parte das senhoras e dos senhores já é, inclusive, formada em direito, boa parte é de advogadas e advogados, e as senhoras e os senhores têm a lembrança, na memória da Faculdade de Direito, do quão pouco se tem, em termos de distribuição de disciplina, de conteúdo pela matriz curricular, o quão pouco se tem de direito constitucional em face do direito civil ou em face do direito penal. E é chocante, volto a dizer, peculiar, na medida em que o direito constitucional, efetivamente e hierarquicamente, tem superioridade em relação ao próprio direito civil. E, na prática, as pessoas julgam, agem, estipulam conforme o direito civil, e o direito constitucional é uma espécie de adendo de luxo, tanto assim que ele é trocado várias vezes, como nós trocamos a de 46 por aquela do golpe de 64 que veio, Constituição em 67, 69, depois trocamos pela de 88, e muita gente reacionária fez inutilizar a Constituição de 1988 ou até mesmo está esperando uma nova Constituição cuja escrita seja mais reacionária ainda. Então, entendo o que estou falando, a própria construção do saber da graduação em Direito não é, de início, uma construção pela vontade do professor. Não é que ele quis isto. Esta é uma dimensão da própria reprodução social. Os vínculos são organizados pelo contrato, pela exploração da mão de obra do trabalhador assalariado, pela garantia da propriedade privada e, quase como se fosse um espelho, o que a Faculdade de Direito pensa, cultiva, ensina, é aquilo que a realidade social demanda da Faculdade de Direito. Até porque se a Faculdade de Direito fizesse diferente, haveria uma tensão aqui insuportável entre a vida econômica e a vida do ensino jurídico. Então, senhoras e senhores, para esta primeira etapa da minha reflexão, eu volto aqui a insistir, nós temos uma dimensão de um pensamento que se ensina nas graduações em Direito, mas que, no entanto, não vem somente do capricho de professores e professoras e do ambiente intelectual. Esta é a primeira dimensão fundamental. Há uma materialidade para determinar o
conteúdo das graduações em Direito das faculdades de Direito. No entanto, existe também o capricho. Eu quero lembrar que existem dimensões para ensinar a dar mais ênfase no direito civil do que no direito do trabalho, para que não se ensinem os direitos humanos, para que se dê mais exposição às noções de direito penal que são efetivamente repressivas. Então, há uma cultura jurídica. Eu não estou desconhecendo, eu estou dizendo que esta cultura jurídica não é criada do nada. Ela representa um movimento concreto da realidade. Para pensar esta dimensão da cultura jurídica, isto só é possível se tomarmos em conta que a cultura não brota por acaso, que a cultura é uma espécie de correia de transmissão da força do interesse do capital. Então, há um dado material de fundo para determinar o saber nas graduações em direito. Esse dado material de fundo é a própria estruturação das relações sociais do capital. Sem isto, não temos nem a lógica do direito, nem tampouco o ensino das faculdades de direito, isto é, a nucleação central. Dizendo isto, então, para dizer que também com isto há todo um campo de problemática de como o jurista incorpora esta demanda prática, de como ele reage a esta demanda, de como ele conta na faculdade, como ele ensina aos seus discentes um modelo de compreensão dessa juridicidade. Mas aí, então, eu já estarei trabalhando num campo que desce desta dimensão estrutural da economia para alcançar uma espécie de afazer prático, educacional. Então, como a faculdade por dentro transforma este saber econômico do capital de modo geral. E há uma série de dispositivos e há uma série de articulações, há uma série de omissões e de luzes jogadas em pontos específicos para fazer com que em 5 anos de faculdade um aluno esteja apto ao interesse relacional do capital e com isso ele esteja esquecendo ou muitas vezes ele esteja sendo perspectivado de modo distinto em sua compreensão intelectiva a respeito de questões como a do direito do trabalho, como questões também que envolvem direitos sociais básicos. Então, só o ato de pular esta matéria, de falar 2 ou 3 coisas só sobre elas, essas matérias ditas progressistas, e falar demais e demais e demais do interesse do capital, já constitui, inclusive, nas práticas e no inconsciente de alguém que é estudante de direito, constitui a dimensão de que o direito civil importa muito, porque muito se fala sobre ele. E o direito do trabalho importa pouco, porque toda vez que um aluno escuta falar sobre ele, via de regra, é de alguém que zoa do direito do trabalho, alguém que zomba das noções juslaborais, dos profissionais da área trabalhista. Então, entendam esta dimensão do que eu estou expondo. Existe, sim, uma construção, eu diria, voluntária do jurista, a partir da dimensão material concreta. Essa dimensão, até operacionalmente, ela é mais fácil de ser combatida. Não ensinem só direito privado. Só que isso é uma dimensão da faculdade de direito, da graduação em direito. Esta dimensão pode até ser tentado, pode até se tentar fazer na realidade das faculdades, mas as faculdades não são uma bolha contra a sociedade capitalista, elas são uma espécie de derivado da sociedade capitalista. Então, a água volta para o leito muito rapidamente, por mais que a faculdade queira estabeleça aqui, pelo plano voluntário, uma dimensão de optar por ensinar de um modo, a prática fará com que o ensino seja retomado e a educação seja retomada nos termos do interesse material. Pois bem, senhoras e senhores, contados 5 minutos para que então voltemos com a segunda parte desta aula, que é toda a construção, eu chamaria voluntária, intelectual, estrito sensu, da Faculdade de Direito sobre o saber jurídico. Até daqui a pouco. Pois bem, retomemos nossa aula. Eu quero agora tratar do modo pelo qual uma estruturação material dos saberes jurídicos alcança o movimento, alcança o momento da sua estabilização, da sua estruturação dentro das faculdades de direito.
Quero dizer que este processo se faz, obviamente, de faculdade a faculdade, portanto, cada qual estabiliza ao seu modo esta demanda capitalista por alguns institutos e saberes jurídicos, mais do que outros. Então, primeiramente civil, por último constitucional e trabalhista, para tomar aqui os exemplos que eu dei, não são exemplos totais, não é rol taxativo, é rol exemplificativo, mas observe que estou dizendo que as faculdades vão incorporando ao seu modo. No entanto, eu quero chamar a atenção para um fato aqui bastante decisivo do saber das graduações em Direito. Eu quero operar aqui num campo relativamente distinto deste campo de uma certa sociologia ou historiografia social feita pelos moldes como, por exemplo, de Michel Foucault, que considera que uma certa prática microfísica ao cabo dá uma dimensão geral, permite entender uma dimensão geral dos fenômenos sociais. Muitos fenômenos são assim, prática a prática, movimento a movimento. No entanto, as graduações em direito não operam assim. Pasmem, elas operam em sentido exatamente oposto. Parece muito difícil o que estou aqui dizendo, ou então muito etéreo que estou falando, mas eu exemplificarei para que entendam o que vou dizer. Pode-se dizer que muito das relações sociais, elas são constituídas pela forma aberta das suas práticas. Então, como se revela o machismo cotidiano, com piadas, com violências, com interdições da mulher no espaço do homem, e etc. Isto é aberto, isto é uma tessitura social ampla, uma microfísica, portanto, das relações sociais. As faculdades de direito não são assim. A prática social envolvendo vínculos jurídicos, sim, é uma prática esparramada, porque quem tem o capital está garantindo o capital, explorando também, está ampliando o capital, explorando o trabalho de assalariados. Esta é uma prática espraiada. Pois bem, o ensino, estrito sensu, a educação dentro da faculdade de Direito, o campo da graduação em Direito não é espraiado, porque é um campo reservado, limitado e institucionalizado. Então, não é este saber, um saber como eu, por exemplo, poderia falar aqui, da gíria no cotidiano, do uso, eu diria aqui, costumeiro ou corriqueiro da língua. Alguém conta uma piada aqui, vira um meme ali, a pessoa sai falando de outro modo, então é uma microfísica efetivamente espraiada. A faculdade de Direito não é assim, o ensino jurídico não é feito, a educação jurídica não é feita mediante apenas uma vivência social. Esta é a externalidade da compreensão do direito, mas há uma internalidade. Então, por esta internalidade, o direito é chamado por direito não de acordo com o que as pessoas pensem, mas de acordo com aquilo que a faculdade de direito de início pensa ser o direito. Então, existem aqui modelos, eu chamaria atenção, institucionais, oficiais, para instituir, para construir, para erigir o saber jurídico. Por isso que não é uma microfísica, e só isto, espraiada. E mais que isso, agora entenda um exemplo que eu vou dar, a própria lógica do que é direito no Brasil é muito tributária das faculdades originais de direito do Brasil. Eu chamo a atenção para a Faculdade de Direito da USP, que é tradicionalmente a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, antes mesmo de ser USP, ela já existia desde o século XIX, e a Faculdade de Direito do Recife, que era originalmente a Faculdade de Direito de Olinda, depois transferida para Recife, e hoje Federal de Pernambuco. É um acaso, enfim, que seja um acaso de data e cronologia, eu, como professor da Faculdade de Direito da USP, do Largo de São Francisco, amanhã, exatamente amanhã, faço uma conferência à Faculdade de Direito do Recife, ambas as faculdades mais antigas do país. O que estou dizendo é que o que se chama por direito, em algum momento no país, começou a ser enraizado nestas duas faculdades. Elas deram a pauta para as demais. Elas ensinavam X, Y e Z, então, da terceira faculdade para frente, também elas ensinam X, Y e Z. E, pasmem, elas ensinam X, Y e Z
porque no final das contas, quem ensinava X, Y e Z era a Faculdade de Direito de Coimbra. E os legisladores do Brasil, em 1827, quando Pedro I abre, institui as duas faculdades de Direito, os legisladores do Brasil que disseram: é preciso dar a matéria tal, tal e qual, a disciplina tal, tal e qual, primeiro essa, depois aquela. Esses legisladores, os que conheciam direito, haviam estudado em Coimbra. De tal sorte que, então, entendam o que estou aqui falando, não é um processo que uma prática espraiada um dia dá um sentido. É um processo concentrado, muito pelo contrário. Vem todas de uma só. Não é que uma prática esparramada fez com que, ao cabo, se chegasse a uma unidade. Muito aqui ao contrário. Uma só faculdade estruturou as duas primeiras do Brasil, então o modelo coimbrão estruturou o modelo de São Paulo e do Recife, que, por sua vez, também estruturou dos demais cursos de Direito e das graduações em Direito. Então, observem que é um processo aqui de origem muito concentrada, origem, inclusive, muito controlada. O saber jurídico é o saber que agrada ao rei, que agrada ao monarca absolutista, que agrada aos ricos que sustentam o monarca absolutista de Portugal. Então, é um saber jurídico no Brasil, quando foi instaurado, imperial, monárquico, absolutista, de poder moderador, que era poder que detinha o imperador do Brasil, portanto, além de controlar o poder executivo, também tinha um tal poder moderador, que a tudo controlava. Pois bem, estou dizendo nesse sentido que a nossa lógica de estruturação da cultura jurídica, ela não é simplesmente um dado em aberto. Ela vem de uma prática social em aberto, que é a prática da exploração econômica do capital. Isto faz com que haja direito civil e direito penal como sua estrutura básica, limite ao Estado como anel último desta estruturação básica. Só que isto, quando perpassa a faculdade de Direito, sempre perpassa um ambiente controlado pelo Estado. Só se pode ter uma faculdade de Direito se o Estado autorizar esta faculdade de Direito. Está desde 1827, no caso do Brasil, até os dias de hoje. Então, observem, este saber da faculdade não é aberto, ele é efetivamente cerceado, modulado, instituído pelos órgãos oficiais. Então, eu diria que aqui a faculdade de Direito, até agora eu falei das razões materiais para saber do ensino jurídico, da matéria jurídica, do saber jurídico, e agora eu falo daquilo que é da interface do saber jurídico com a própria condição da universidade. Universidade é um espaço de produção e reprodução do saber que habilita alguém, inclusive, a um grau de bacharel, no caso nosso do direito, é o grau de bacharel em direito. O direito não é uma licenciatura, é um bacharelado, e todo este controle de quem poderá ser jurista, de quem será bacharel em direito, é um controle estatal. De tal sorte que esta base material econômica encontra uma espécie de reforço no controle estatal do curso de direito, da graduação em direito. E então o que temos aqui é uma espécie de duplo vínculo, duplo modelo de controle, reforço duplo desta dimensão de controlar, de disponibilizar, de dispor do que é saber jurídico. Se, eventualmente, o Ministério da Educação, que no Brasil é o responsável pelas universidades e pelo controle, por extensão também, das faculdades de Direito, se o Ministério da Educação passa a exigir tais conteúdos para as faculdades de Direito, então tal conteúdo assim será ensinado, terá, portanto, esta disponibilização para as faculdades. Então, observem, senhoras e senhores, esta dimensão básica do que aqui estou dizendo. Em algum momento, o saber prático social sobre o direito encontra o controle universitário a esse respeito. E como é que esse controle chega à faculdade de Direito? A faculdade de Direito não é um saber de pessoas que se dedicam à justiça, aprendem com mestres sábios e saem por aí advogando, acusando ou julgando. Não é assim que se forma advocacia, Ministério Público ou magistratura. Muito pelo contrário, quer ser jurista, alguém então tem que passar
pelos trâmites gerais de qualquer graduação e, portanto, qualquer curso de ensino superior. Então, isto que vai graduar, que dará o grau a alguém, tem um mesmo ritual de seleção. E qual é o ritual de seleção? Processos vestibulares, de tal modo que não importa se seja para direito, enfermagem ou zootecnia, alguém só poderá cursar a faculdade se, nas estipulações do país, eu falo aqui no caso do Brasil, já houver concluído um tal estado ou estágio de saber, que burocraticamente é chamado de ensino médio. Então, apenas após o ensino médio, alguém pode se habilitar a poder se matricular em uma instituição de graduação, portanto, uma instituição de ensino superior, uma instituição universitária. Então, de tal modo que esta estruturação formal mínima, ela não é só do direito, ela é de qualquer conhecimento que se estabelece em ensino superior. Mas agora eu lembro aqui um fato a respeito do qual eu já tratei na aula anterior deste curso. Alguns saberes práticos, eles até são replicados na forma de faculdade, só que eles funcionam sem um conhecimento necessariamente de graduação. Eu lembrei aqui, inclusive, a todas e todos, de movimentações como, por exemplo, a do jornalismo. O jornalismo no século XX se tornou uma graduação, controlada inclusive pelas sociedades, pelos estados contemporâneos de Brasil também, controlado pelos ministérios da educação. Pois bem, mas um certo afazer prático do jornalismo, até hoje ele não se reconhece como sendo um afazer de quem aprendeu jornalismo na faculdade. Muitos e muitas jornalistas de grande expressividade no mundo ou são originalmente formados ou formadas em outras áreas e, eventualmente, nem sequer são formados com titulação universitária. São pessoas que têm um grande farejo para a reportagem, para a escrita. Então, observem que, mesmo que haja um controle formal da graduação em jornalismo, mesmo assim, ainda há uma ação jornalística passando socialmente por detrás ou ao largo da faculdade de jornalismo. Não é o mesmo com a faculdade de Direito. A faculdade de Direito, bem como a faculdade de Medicina, para dar um outro exemplo, elas têm uma espécie de concentração das possibilidades de apreensão, mas em especial de prática a partir da institucionalidade da graduação. Então, eu até poderia imaginar que na medicina haja alguém que tenha meio de curar, meio de clinicar, sem ter feito faculdade de medicina. Eu posso imaginar esta condição, eu diria aqui, muito rara, de alguém que, por conta própria, começou a observar como se dava o saber médico, até leu por conta e que, eventualmente, sabe ministrar um remédio a alguém, o remédio não mata, até, eventualmente, cura. Vocês, no dia a dia, todos nós podemos eventualmente dizer, está com dor de cabeça, uma aspirina, está com não sei o que mais, tal coisa. Ou seja, em questões pontuais, pessoas podem operar fatos ou relações que estão cobertas pelo campo que nós chamamos de medicina, mas não no sistemático, de tal sorte que a sistemática da clínica, a sistemática do tratamento, essa sistemática é referenciada aqui fundamentalmente na graduação. O campo do direito talvez não seja tão extremado quanto o da medicina, mas ainda assim é bastante concentrado na graduação, no momento da graduação. Por que eu digo que não é tão extremado? Porque, eventualmente, nós temos uma dimensão de saber jurídico prático que pessoas não formadas em direito têm. Eu posso dizer da minha história pessoal, de ver ao meu tempo de graduação, muita gente que operava no dia a dia, pessoas, inclusive, de formação, até nem necessariamente de ensino superior, mas que sabiam fazer contratos, que sabiam fazer o contrato no sentido quase literal da palavra, conseguiam bater na máquina de escrever um contrato de aluguel. E ele pegava um modelo e fazia. E até algumas pessoas que eventualmente nem modelo pegavam, faziam mesmo por disposição própria. Porque, observem, obviamente, o contrato não é uma primazia de afazer de jurista. A primazia de afazer do jurista é a ação
o procedimento em torno do contrato. Então, um contrato não cumprido, isto sim se refere agora à dimensão jurídica, isso chega ao alcance de uma dimensão jurídica, porque o advogado sabe o que fazer com o contrato não cumprido. Agora, a consecução, a confecção do instrumento contratual não necessariamente é algo de jurista. Então, posso até imaginar que um contabilista, que alguém da administração de empresas, esta pessoa tem uma interface com questões jurídicas tamanha que ela, sem ter graduação em direito, ela dá conta de muitas questões desta realidade. E, eventualmente, até dá conta de modo mais, eu diria, notável que o jurista que não faz isso a todo momento. Portanto, ele está lá como um prático naquele assunto. Imaginem, senhoras e senhores, um contrato imobiliário, alguém que trabalha em imobiliária, há de saber, inclusive, de cláusulas, há de saber de estipulações ou institutos do contrato de locação, que eventualmente é um advogado que lide com direito contratual de modo amplo, mas não especificamente só com o direito dos aluguéres. Eventualmente, um desses advogados não tenha tamanha percepção de pequenas questões como tem efetivamente alguém de uma imobiliária, que nem jurista necessariamente o é. Então, o que estou aqui dizendo é que o direito, obviamente, é permeado por um saber prático que não é todo ele estruturado pela graduação, mas um certo nível de operacionalidade a partir desta prática social jurídica, ou seja, não necessariamente só o contrato, mas como instrumentar o contrato em condições mais específicas, ou contratos eventualmente mais difíceis, ou como executar contratos não cumpridos, e daí toda uma dimensão que se abre das possibilidades jurídicas, tudo isso efetivamente está concentrado num conjunto de saberes que demandam uma graduação. Então, observem que este conhecimento jurídico ele é uma espécie de porta de entrada que automaticamente afasta os demais e as demais que a esta porta não entraram. Se alguém adentra a graduação em Direito, esse alguém, ao final, poderá ter esta instrumentação técnica necessária para operar relações jurídicas. Os que não entram na graduação têm residualmente esse espaço. É o mesmo movimento que na medicina. É claro que pessoas continuam ainda receitando remédio, dando bons conselhos que pareçam conselhos médicos, mas são conselhos de saúde prática imediata. Eventualmente, até enfermeiros e enfermeiras têm até uma atenção maior para cuidados pessoais da saúde dos outros do que o próprio médico, pela cultura e pelo corte de classe desses dois grupos, de tal sorte que, em geral, quem cuida de pobre e olha mais para pobre é pobre, porque o rico quer saber de dinheiro. Então, obviamente, um enfermeiro, uma enfermeira podem até ter mais olhar para identificar uma doença do que, eventualmente, o próprio médico. Mas esta concentração de saberes afasta quem não adentra a esta graduação, de tal sorte que ele só tem aqui um saber residual, pontual, assistemático. E o mesmo se dá no direito. Então, o não jurista tem saberes jurídicos, óbvio, esse saber é cotidiano, no entanto, não é um saber sistemático. Eu diria que estas luzes são jogadas como luzes aleatórias, mas o jurista tem na graduação uma espécie de feixe de luz, então, um raio laser. Ele sabe operar dimensões específicas nesse sentido. Claro, dimensões da exploração, dimensões de formas de dominação. É o que eu falei na primeira parte desta aula, dimensões para a reprodução do capital. No entanto, essas dimensões têm que ser concentradas a partir de um certo momento. E que momento é este? Só pode adentrar a faculdade de Direito quem já tenha o ensino médio, portanto, tem, inclusive, uma faixa etária padrão, que é a faixa etária do universitário, é de tanto de idade para cima, na prática, assim, ou de tal sorte que também estes anos de faculdade são anos de uma certa disciplina da paciência. A universidade lembra muito, na sua forma de estruturação, aquela dimensão que era a dimensão da formação de padres, da formação de religiosos na Idade Média. Então, são anos de formação para decantar a personalidade. Então, imaginem que um jurista, um aluno de direito, uma aluna de direito, entra no primeiro ano e pode até entrar com sede de prática jurídica, com vontade de exercer coisas.
Eu digo aqui, inclusive, daqueles que já trabalham em questões concretas do dia a dia. Imagine alguém que, para tomar o exemplo que dei aqui de modo quase banal, alguém que trabalha numa imobiliária dentro da Faculdade de Direito no primeiro ano. Esta pessoa já poderia querer fazer, inclusive, procedimentos judiciais de execução de aluguéis não pagos ou algo nesse sentido. Ele tem que esperar 5 anos. Ele até saberia fazer a petição, porque, eventualmente, ele até já faz. Passa para o advogado, já tudo pronto, o advogado só assina. Ele sabe fazer isso. No entanto, ele tem uma paciência de 5 anos, que é a forja da sua subjetividade, que é o tema da minha próxima aula, do mês que vem, da graduação em Direito. São 5 anos para decantar uma personalidade, para que as personalidades mais variadas, os sujeitos mais variados que adentram ao mesmo espaço da graduação em Direito, confluam, todas e todos, para um certo saber médio, um certo saber coeso, não totalmente igual, não, mas coeso. Então, a direita e a esquerda, todos reconheçam que é preciso garantir o direito, as instituições, as leis, ainda que se discorde sobre quais leis são melhores ou piores, mas que as leis devam ser garantidas. Isto vai passando a ser um discurso ideológico da graduação em Direito. E para isso é preciso 5 anos. Porque se todo esse conteúdo fosse dado em um ano só, a pessoa entra na graduação e sai como a mesma de antes. E ela precisa se transformar. Ela precisa adentrar a um campo ideológico que corresponda à prática para a qual esta pessoa será habilitada. Então, para poder advogar, para poder ser magistrado ou membro do Ministério Público, ele tem que adquirir um certo ethos, uma certa eticidade de jurista. Então, a linguagem tem que mudar, a roupa tem que mudar, o modo de exercício ou de disposição corporal tem que ser outro. E alguém dirá, mas ele tem que apagar a tatuagem. Não, ele não precisa nem apagar a tatuagem, mas basta que a tatuagem que está no corpo, ela esteja embalada por falas como data máxima vênia. Então, tudo que a tatuagem representa no nível, eu diria, de contracultura, para falar nos termos da década de 60, hoje não é mais assim, mas tudo que ela representa de um lado, uma expressão como data máxima vênia apaga do outro lado. Então, a tatuagem é apagada não pelo apagado da pele, não é isto que se dá. A pele continua a mesma, da tatuagem. É que a verbalização de uma vetusta tradição jurídica apaga na prática o que a tatuagem expõe em sentido contrário. Porque alguém que tem a tatuagem e diga data máxima vênia já se pôs na lógica oficial do trato de instituições. Portanto, nobre causídico e coisas mais, enfim, meritíssimo, e todas essas dimensões que por aí se dão. O que é algo bastante também peculiar de um certo campo político. Os senhores e senhoras vejam que reiteradamente há pérolas como tais, senadores que saem em briga na hora da discussão de votações ou qualquer interesse em disputa, e que um diz para o outro, Vossa Excelência é corrupto. Enfim, e quando alguém, inclusive, guarda bem o vernáculo, Vossa Excelência é corrupta. Enfim, de tal sorte que os senhores observem que está xingando o outro de ladrão, no entanto, com uma certa disposição pessoal da respeitabilidade, da honorabilidade. Pois bem, isto, obviamente, pode ser, inclusive, uma briga de 2 ladrões. Não quero dizer que esta honorabilidade seja dada só porque diz data vênia ou, então, Vossa Excelência. Não, pelo contrário, pode ser, inclusive, do mais baixo nível prático da sociabilidade. E o jurista é a mesma coisa. Ele pode, inclusive, fazer os esquemas, eu diria, os piores para a defesa do capital, para a defesa do rico contra o pobre, para a defesa do criminoso na sociedade, e, no entanto, esta pessoa tem a fleugma mínima, eu não vou dizer máxima. A sociedade, inclusive, não tem prestigiado excessivamente uma fleugma máxima, mas ao menos tem uma fleugma mínima de um certo comportamento dito forense. E daí, as senhoras e os senhores já observam que a Faculdade de Direito ela é pródiga em construir esta mítica imagem de que exista o comportamento forense, a linguagem forense, essa expressão era muito típica do passado, usar o vernáculo com a linguagem forense, traje forense. Virtualmente, quem é do direito, todas e todos já ouviram em algum momento a expressão trajes forenses, e é preciso respeitar os trajes forenses, e ainda que esses trajes nunca estejam
totalmente elencados, por mais que, eventualmente, algumas corporações façam até elenco, alguns tribunais de justiça elencam, por meio de portaria, o que seria o traje forense, ministérios públicos, até mesmo a OAB, muito incidentalmente, mas existe uma certa cultura, uma certa expectativa de traje forense. Então, essa expectativa, ela sim é uma microfísica, ela sim é esplaiada em determinados locais, em determinadas regiões, determinadas cidades. Por traje forense, se pode pensar numa camisa social para o advogado sem gravata, ou então camisa social e gravata, não necessariamente o paletó. Em outros locais, isso seria inaceitável. Então, observem, isso sim é uma microfísica um pouco mais baixa, mas não a lógica de que a graduação enfeixa a dimensão de subjetivação básica. Pode variar qual é o traje forense, mas não a condição de ter que usar um traje forense. Esta dimensão é básica. Todas e todos hão de concordar com isto, ainda que se varie qual é o traje forense em específico. Se é a toga, se é o terno e gravata, se é o tailleur para a mulher, se é necessariamente a saia, ou pode até se aceitar a calça. E essa foi uma discussão bizantina, mas não tão longínqua. Ela era uma discussão de até pouco tempo atrás sobre os trajes forenses. Tudo isso dá a dimensão de que a faculdade vai concentrando o que será o ambiente do jurista e qual será o saber que daí vem. Agora, surgem outras questões que derivam da própria forma da graduação em Direito e que, portanto, revelam também estratégias e consolidações do saber jurídico. Algumas delas são a da própria estruturação das faculdades, e a de Direito é uma delas, em anos ou semestres. Então, o conhecimento jurídico é todo ele dividido em semestres, anos. Isto quer dizer também que é um conhecimento estruturado por disciplinas. No vulgo, as pessoas chamam de matérias. Quantas matérias você fez nesse semestre? Fiz 4, civil, penal, trabalhista e tributário. Pois bem, isso que se chama matéria, originalmente era tido também como disciplina, lembrando inclusive aqui desta noção disciplinar do monastério medieval que exigia atenção para tal ou qual conteúdo. Então, esta noção de disciplina separa, por exemplo, direito civil de processo civil. Para as faculdades de direito, o saber civil é um, o saber processual civil é outro. E observem que isso vai chegando, inclusive, a dimensões, a andamentos bastante peculiares. Quais são esses andamentos bastante peculiares? Observem que na distribuição do conhecimento nas faculdades de Direito, pelo fato de que esse conhecimento passa a ser compartimentalizado em disciplinas, começa também a haver aqui uma espécie de distribuição peculiar, eu diria, com artesanatos variados, destes saberes, mas que impactam o conjunto do todo. Não é simplesmente pegar um todo, dividir em 10 semestres e soltar. O modo pelo qual se divide, o modo pelo qual se controla, faz com que este todo seja redimensionado para um lado ou para o outro. Até aqui também parece bastante teórico e abstrato, e eu darei um exemplo para que entenda. Nós podemos ter uma expectativa de que o conhecimento do direito civil seja muito próximo no campo da estruturação processual daquele que é o processo civil, o direito processual civil. E nós poderíamos, inclusive, distribuir uma faculdade de direito em unidades de professores, e olhem por que o programa da graduação é fundamental. Nós poderíamos distribuir as disciplinas sob responsabilidade de professores em unidades ou departamentos ou eixos temáticos, que assim fossem: eixos temáticos de direito privado, eixos temáticos de direito penal. Se fossem divididos assim, tenderíamos a fazer com que direito civil e processo civil estivessem enfeixados de um jeito só, e direito penal e processo penal também dialogassem entre si, de tal sorte que o professor de direito civil e o professor de processo civil estão articulados em uma unidade, em um departamento. Quem lida com penal, qualquer coisa que seja, o direito material penal,
ou Direito Processual Penal, estão em outra unidade. Agora, observem que não necessariamente é assim. Dou o exemplo da minha faculdade, da faculdade onde eu leciono, onde me formei, que é a Faculdade de Direito da USP, do Largo de São Francisco. Por lá, direito processual sozinho é um departamento. E se ele sozinho é um departamento, então processo civil e processo penal, eles pertencem ao mesmo departamento, eles são unidos pela causa, pela razão de que são processos. E o direito penal é outra coisa e o direito civil é outra coisa. Então não há uma total confluência de penalistas que lecionam direito penal e processo penal, há uma confluência de processualistas penais e processualistas civis, que nem confluem, inclusive, porque, via de regra, o advogado criminalista não é o advogado civilista. Eles não confluem diretamente, só tem uma base em comum. Que base é? O departamento é de direito processual. Então, este recorte das disciplinas, este recorte, inclusive, dentro da graduação de departamentos, se faz um recorte dizendo que processo civil e processo penal são uma coisa em comum porque ambos são processos, nós tendemos a tornar isto um eixo de gravidade, o processo, e tendemos a separar o direito penal do processo penal. E tendemos a separar o próprio direito civil do processo civil. E observem, quando eu separo direito penal de processo penal, eu posso aqui imaginar que uma reflexão, agora eu vou falar no nível do mérito, uma reflexão penal, só penal, sem a preocupação da execução penal, a reflexão penal, só penal, ela consegue ser progressista, ela consegue ser, de alguma maneira, pensada a partir de questões como da criminologia. O problema é a prova dos 9, o problema é a prática processual penal, mas aí diz o professor de criminologia, eu não dou aula de processo penal, dou aula de direito penal ou dou aula de criminologia. E ao processo penal incumbe a correia de transmissão da repressão penal no campo processual. Esta separação tirou uma interface do processualista penal com o criminólogo. Ele agora dialoga com o processualista civil, que também quer o cumprimento da sentença, que também quer o respeito ao acórdão do processo civil, de tal modo que passa a ser este setor um setor daquelas pessoas que lidam com a autoridade sentencial, com o campo das instituições processuais, o direito público aqui estatal processual de modo muito eminente. E também isso faz com que áreas que não dialogavam entre si, como processo civil e processo penal, ao se reconhecerem como uma área só, eles têm que fazer aquilo que, então, historicamente acaba acontecendo, que é a constituição de um campo chamado teoria geral do processo, para estabelecer o que é comum a processo civil e processo penal. Então, observem, o modo pelo qual se estrutura a própria dimensão da graduação em direito não é inofensiva. Não é simplesmente pegar um bolo, cortar em pedaços e dizer pode recompor de qualquer modo que o bolo é sempre bolo de chocolate. Muito pelo contrário, existe toda uma dinâmica que faz com que haja nucleações, com que haja controle do saber a partir de departamentos, que haja, inclusive, agora uma dimensão mais, inclusive, prática, que haja estruturação do que começa primeiro e do que vai ser dado ao final, de tal sorte que se pode até imaginar que começa na Faculdade de Direito é um conhecimento mais simples para, ao cabo, chegar num conhecimento mais complexo. Via de regra, a cultura jurídica no Brasil e no mundo não opera nesses termos. Ela opera em termos do seguinte: certos saberes que são incontornáveis já vêm do zero, outros vêm para o final. Então, o direito civil e o direito penal, eles inauguram a faculdade. Eles têm que estar logo no começo da faculdade, porque sem direito civil a pessoa não caminha para adiante. Então, vejam, e eventualmente aqui pode ser um elemento muito complexo logo de início e um elemento banal no final. Então, a dimensão da estruturação de uma graduação também é uma estruturação de disciplinas no modo ideológico. E o que é um modo ideológico? Saber o que vem antes. Ou então, não só o que vem antes é importante, deixar para o final aquilo que é o fundamental. Pode ser o contrário, de tal modo que se vai dizer, eu deixarei para o final da faculdade todo o conhecimento que é de certa prática jurídica e que dará um dimensionamento do dia a dia do advogado, da advogada, e então se pensa que no começo da faculdade de Direito esse discurso é muito frequente. A faculdade de Direito é uma faculdade que ensina apenas perfumarias jurídicas, propedêuticas jurídicas. A faculdade só pega fogo ao final.
Isto é, um discurso recorrente da cultura jurídica. Vai se formar o jurista no começo para coisa que não importa para nada, e ao final é que ele vai aprender o que importa. E quem tem essa dimensão pula o começo da faculdade dizendo, bom, isso aqui não me interessa para nada, direito, teoria geral do Estado, sociologia do direito, filosofia do direito, introdução ao estudo do direito, economia e outras, antropologia, outras dimensões mais, psicologia jurídica, todas mais. O que interessa é, no final das contas, a prática. Portanto, observem que a estruturação interna da graduação, ela redimensiona o saber jurídico. Observem o que eu vou falar aqui. É a minha proposta com a qual lido e exponho no meu livro Estado e Forma Política, eu vou aplicar para outro assunto, um modelo filosófico que por lá exponho, é a dimensão da autonomia relativa. Já tive a ocasião de dizer isso também aqui nas aulas da cátedra. A Faculdade de Direito tem autonomia relativa em relação às demandas sociais da sociedade capitalista quanto ao direito. É a sociedade que faz com que o direito civil tenha primazia sobre o direito público. É a sociedade capitalista, é a exploração, é a garantia do capital, é um modo de produção. Muito bem, é isto que dá o lastro do direito civil acima do direito público. Mas, óbvio, há uma autonomia relativa da Faculdade de Direito para fazer com que esta dimensão do direito civil seja posta de modo crítico, ou não seja posta de modo crítico, que seja feita dela, desta dimensão, o carro-chefe da Faculdade de Direito. Então, há algum grau de autonomia da própria estruturação da Faculdade de Direito, mas nunca autonomia total. Porque quando eu digo que há alguma autonomia, eu quero dizer que há alguma não autonomia, que não há alguma autonomia também. Portanto, senhoras e senhores, a Faculdade de Direito, por mais que ela tenha que ser bastante arrojada, se ela não ensina o que é fundamental para a prática do capitalismo, o aluno que sai da faculdade não sabe advogar. Mais um detalhe, não basta apenas a Faculdade de Direito, enquanto controle deste saber jurídico, dimensionando quais são os anos em que o aluno aprenderá isto ou aquilo. Além disso, existem os órgãos jurídicos de controle da faculdade, sendo que o mais exemplar de todos é a própria Ordem dos Advogados do Brasil. Então, a OAB, ela estipula conteúdos mínimos necessários às graduações em Direito. E a OAB aqui exerce um papel para a graduação em Direito, para a Faculdade de Direito, aceito pelo MEC como complementar. Então, a OAB é subsidiária do MEC no que tange à regulação do ensino superior em Direito. Outras entidades de classe não são subsidiárias do MEC. Elas têm uma estruturação do seu saber quando o profissional do direito se vincula, quando o profissional desta área se vincula ao órgão de classe. Portanto, eu posso imaginar que um órgão como o Conselho de Educação Física, ele tem uma responsabilidade ou ele tem uma incidência sobre o profissional de educação física ao tempo em que ele se inscreve no conselho. Mas, via de regra, este conselho não dá palpite ao MEC dizendo o curso de educação física tem que ser de X anos. Ele até pode tentar falar, mas o MEC não põe como elemento fundamental. E a OAB é posta como subsidiária. Tanto é que a OAB dá pareceres para aprovação e reconhecimento de faculdades de direito, de graduações em direito. O Conselho de Educação Física não dá pareceres para aprovação de faculdades de educação física. Portanto, a OAB tem efetivamente um papel subsidiário que vem das tradições do próprio bacharelismo brasileiro. A OAB quase exerce munus público, embora não seja efetivamente um órgão estatal. Isso eles sabem muito bem, esse papel híbrido que a OAB representa, e muitas vezes, inclusive, de modo positivo, muitas outras vezes não, mas, obviamente, o papel bastante peculiar que tem a OAB no quadro das entidades de classe ou dos órgãos de classe. Portanto, a OAB tem alguns munus públicos que outros órgãos de classe não têm. E, por causa disso, a OAB, inclusive, tem uma interferência nas faculdades de Direito, nas graduações de Direito, mais acentuada. Eu diria que a interferência mais óbvia, isto aqui para estruturar o quadro do saber da graduação em Direito, o mérito desse quadro, é o próprio exame de ordem. Então, a OAB, ao exigir
em seu exame de ordem conteúdos tais e quais, ela obviamente obriga as faculdades de Direito a ensinarem estes conteúdos. Porque se as faculdades de Direito não lecionarem tais conteúdos, seus alunos não passam na OAB. Seus alunos não serão aptos à advocacia. Isso seria uma espécie de fracasso de início de uma graduação em Direito se ela não habilita alguém a poder prestar o exame de ordem e passar neste exame, se habilitar à ordem. Portanto, senhoras e senhores, o que estou aqui dizendo é que a OAB, na prática, ela acaba ditando as matérias e disciplinas das graduações em Direito. Porque se as graduações não ensinam isso, ou não formam seus alunos para passarem nos exames de ordem. Então, esta é a dimensão mais óbvia do controle que a OAB tem do que se ensina numa faculdade de Direito. Por isso, que se eventualmente uma faculdade de Direito busca uma certa forma de instituição muito crítica, muito inovadora, muito arrojada, há um limite para o criticismo, a inovação ou o arrojo. O limite é o exame de ordem. Se eu fizer toda uma reflexão crítica sobre o direito, mas não ensinar direito civil, processo civil, direito penal, processo penal, direito do trabalho, processo do trabalho, o aluno da faculdade não passa na OAB. Embora possa ter dimensões sobre a sociedade extremamente valiosas, extremamente interessantes. Pois bem, além disso, a OAB também tem esta interferência direta no conteúdo, pelo munus que tem, pelo poder que tem, pela competência que lhe é dada para opinar na estruturação dos conteúdos curriculares básicos das faculdades de Direito. Então, é a OAB que, inclusive, incide dizendo é preciso que haja tais conteúdos, é preciso que haja tal ensinamento, tal transversalidade, e esta é uma dimensão muito frequente da própria estruturação da OAB. Além disso, a OAB tem aqui uma dimensão prática, ela não é anunciada, mas ela é na prática, a dimensão de máximo denominador comum do conhecimento jurídico. Por que isso se dá? Porque a Faculdade de Direito, ela não forma totalmente os seus profissionais para o Ministério Público, ou para a magistratura, ou para a defensoria, ou para a procuradoria, mas ela pode ter o chão mínimo para todos na advocacia. Então, se uma faculdade tem eixo de matriz curricular para ensinar a advogar, a partir daí a pessoa pode, então, com esse conhecimento, optar por estudar para um concurso do Ministério Público. Mas muito dificilmente, se uma faculdade tivesse matriz curricular de Ministério Público, muito dificilmente alguém conseguiria, desta matriz, optar por estudar para o exame de ordem. Então, o exame de ordem acaba sendo este máximo denominador comum, porque ele é o conhecimento geral que habilita não só a ele, mas que depois disso se chegue a outras coisas. Então, esta dimensão é muito recorrente. Por isso, a OAB, quando ela vai pautar os conteúdos das matrizes curriculares da Faculdade de Direito, ela acaba pautando também um conhecimento que servirá para o Ministério Público, a magistratura, as defensorias, as procuradorias e outras profissões, outros concursos jurídicos, como o da polícia, como dos órgãos forenses, enfim, das profissões forenses, oficiais de justiça, e cartorários e outros mais. Portanto, a própria dimensão do que a OAB determina enquanto conteúdo curricular acaba sendo quase que a referência mínima também para um concurso de oficial de justiça, porque não se espera que esse concurso esteja tão distante daquele conteúdo básico da grade curricular de direito que seja uma outra coisa totalmente alheia a este âmbito jurídico. Portanto, imaginem, senhoras e senhores, que alguém vai trabalhar com perícia criminal no Instituto de Criminalística, há de se esperar que a parte jurídica do concurso do Instituto de Criminalística, da polícia, no que se refere à criminalística, tem alguma relação com o direito penal conforme um exame de ordem da OAB. Portanto, não seja uma coisa totalmente à parte disso, porque alguém poderá, inclusive, dizer, se for muito à parte disso, nem jurídico é basicamente química, biologia, questões de perícia no nível aqui tecnológico, e não é algo jurídico. Então, o que estou dizendo é que as faculdades de direito acabam tendo um dimensionamento a partir da condição de faculdade, por serem graduações e estarem vinculadas às universidades, e as universidades serem reguladas pelo Ministério da Educação, reguladas pelo Estado,
as faculdades de Direito já são travadas, são estruturadas, constituídas a partir de matrizes, a partir de grades muito bem postas e controladas. Só que a Faculdade de Direito é controlada também pela segunda vez, ela é controlada pela Ordem dos Advogados do Brasil. E, nesse sentido, ela tem aqui também um saber que, se não atende ao OAB, não atende ao mínimo para que alguém se considere na prática um jurista. E, claro, residualmente ainda, a Faculdade de Direito tem um impacto das exigências do CNJ para a magistratura, do CNMP para o Ministério Público, porque também essa Faculdade de Direito desconhece de largo modo o pleito ou as exigências dos concursos públicos. A Faculdade de Direito nem habilita alguns de seus bacharéis a poderem prestar este nível de concursos. Então, a Faculdade de Direito encontra também eco dessas dimensões. É que o mais presente dos ecos, o mais decisivo, é o da própria OAB. A OAB acaba tendo aqui, portanto, uma dimensão bastante grande. E agora eu quero lembrar a todas e todos, neste horizonte dos saberes jurídicos, que também uma certa ordem de organização interna da educação jurídica, da educação advocatícia, dentro da graduação em Direito, também disponibiliza e constitui um certo horizonte prático de saber para o futuro jurista. E eu quero dizer nesse sentido, historicamente, as faculdades de Direito pouco se ocupavam de dimensões de uma prática forense ou judicial nas graduações em Direito. É famoso, inclusive, que as velhas faculdades de Direito, elas pouco se importassem em ensinar um aluno ou uma aluna de Direito a peticionarem, porque o ato de peticionar é tão medíocre que ele aprende no dia a dia. Se ele estiver estagiando, ela também, se eles e elas estiverem em escritórios, a prática faz peticionar. Portanto, a Faculdade de Direito não se digna a peticionar. Ela tem que ensinar, sim, qual é a estrutura geral do processo. Portanto, a lógica geral do processo, mas não descer a ponto de fazer petição e de dizer que tem que dar 12 linhas entre o cabeçalho, o excelentíssimo senhor juiz, da espaço vara cível do Foro de São Paulo para as narrativas. Tem que dizer, obviamente, que a petição há de apresentar dos fatos e do direito e toda a estruturação que daí advém, que uma sentença tem que ter um dispositivo ao final. Tudo isso se ensina na Faculdade de Direito, mas não necessariamente se pega na mão de um aluno de direito, ou de um aluno de direito, para fazer a petição. O passado foi assim. No presente, dada a dimensão, inclusive, de competitividade, dada a dimensão, inclusive, de esfacelamento das relações, eu diria até de parentesco de alunos de direito com parentes que foram juristas ou que são juristas, uma multidão hoje que adentra a Faculdade de Direito sem estes vínculos familiares, portanto, isso é um elemento até positivo de democratização do acesso à universidade, mas isso faz com que também estes juristas se vejam, futuros juristas, se vejam desamparados de dimensões práticas. E as faculdades de Direito, cada vez mais, elas atendem a uma dimensão de prática jurídica enquanto disciplina da matriz curricular. Então, cada vez mais, as faculdades de Direito se ocupam mesmo de ensinar a peticionar, de ensinar peças processuais, de ensinar arrazoados na prática da escrita. Isso, inclusive, porque habilita a própria prova do exame de ordem também para faculdades privadas. Isso é uma espécie de propaganda. A minha faculdade aprova mais que a dos outros, então venham à minha faculdade. Para que aprove mais do que a dos outros, é preciso ensinar a peticionar, ensinar a escrever peças advocatícias, para falar no caso da OAB, desde a graduação. E isto faz com que, então, a Faculdade de Direito acabe, no momento em que ela é levada a ensinar a prática, acabe por retirar peso de uma dimensão teórica que forjava um jurista intelectual e passe a jogar muito peso numa dimensão prática, que faz do jurista um praxista, de tal sorte que é uma espécie de orgulho da prática, ou melhor dizendo, das faculdades de direito de hoje e dos profissionais do direito de hoje, que sejam profissionais da prática e não necessariamente da teoria. Isto é uma espécie de rebaixamento da cultura jurídica que faz com que o jurista se veja suficiente quando é um praxista. Se ele peticiona,
Se ele sabe resolver problemas, então ele já se considera jurista. Pouco importa para ele dimensões teóricas do direito, filosóficas do direito. Então, o jurista, isso eu já venho dizendo desde o ano passado em minha cátedra, o jurista deixa de se orgulhar de ser erudito para se orgulhar de ser eficiente. Nós abandonamos o discurso do simbolismo jurídico, nós abandonamos o discurso de uma certa erudição, quase às vezes de lombada de livro apenas, mas era um louvor da erudição para um louvor da eficiência. O jurista bom é o que resolve casos. E por causa disso, então, a prática é o seu momento decisivo. Observem, não é apenas uma dimensão interna da Faculdade de Direito. Isso também é uma estruturação da dinâmica do capital. Como o ensino do direito, a educação jurídica, como a graduação em direito, é uma graduação dominada por faculdades privadas que concorrem entre si, estas faculdades se mastigarem o conhecimento a ponto de, no único controle que se tem do que é conhecer, que é a prova, que é o exame de ordem, que é o concurso, se os seus alunos, futuros egressos, puderem nestas provas ter eficiência de colocar o X no ABCD, na resposta correta, esta dimensão é uma dimensão econômica, lucrativa para a faculdade privada, porque ela expõe, eu aprovo mais que os outros. Então, ela terá mais alunos e, portanto, ela terá mais lucros. Porque a lógica do ensino jurídico, da educação jurídica, da graduação em direito, é uma lógica toda ela estruturada pelo capital. Esta lógica não tem eixo próprio de estruturação do que é o saber jurídico. Esse saber é muito voltado aos âmbitos da própria prática, aos reclames do interesse da acumulação na prática. Na faculdade privada, esta dimensão de fazer propaganda para ter mais discentes no seu quadro de alunado. Na faculdade pública, por sua vez, esta dimensão é a própria reprodução do capital, como também é na iniciativa privada, nos sentidos específicos da graduação em Direito. Então, as faculdades públicas formam, via de regra, as elites dominantes da sociedade. E, por causa disso, as graduações em Direito, as faculdades de Direito, elas têm conteúdos que reproduzem uma dimensão de saberes necessários para a formulação das elites dominantes destas sociedades. Então, observem que muitas vezes a insistência de algumas faculdades públicas no direito público, na verdade, não é um arejamento de pensamento. Na verdade, é a constituição de um corpo burocrático para o Estado. Um corpo burocrático que vai administrar o poder estatal em favor do capital. E esta classe dirigente precisa ter dimensões de direito público, enquanto a advocacia, no sentido liberal, antigo da palavra, ela pode se bastar com o direito privado ou o direito penal, ou, eventualmente, se ela está um pouco à esquerda, com o direito do trabalho. Portanto, senhoras e senhores, esta dimensão do conteúdo da Faculdade de Direito, do saber jurídico, agora eu quero anunciar, enfeixando tudo que eu estou dizendo até aqui, eu quero anunciar a tese geral desta manifestação do saber jurídico nas graduações em Direito. Esse saber é materialmente determinado pela sociabilidade capitalista. Portanto, esse saber é um saber para a reprodução das relações econômicas do capital, é um saber para a estruturação de sujeitos de direito equivalentes, iguais, para a desigualdade, para que sejam explorados mediante contrato, e é um saber que atende ao horizonte do capital, defesa da propriedade privada. Isto faz com que, materialmente, as faculdades de direito tenham um saber estruturado no conservadorismo. Que conservadorismo é esse? O conservadorismo econômico. A faculdade de direito não escapa do conservadorismo econômico, porque esta é a base material da própria relação jurídica, das próprias relações sociais e econômicas que se estruturam pelo direito. Na parte que corresponde ao modo pelo qual a faculdade de direito engendra a sua modulação desta demanda material, social, aí sim, essas faculdades de direito podem variar. Algumas delas podem dar uma ênfase maior. Eu dei o exemplo anteriormente do direito das famílias. Algumas dessas faculdades podem dar uma dimensão maior ao direito das famílias, e, portanto, são faculdades que, para este campo,
são mais progressistas, outras mais conservadoras nesse mesmo campo. Mas estas modulações possíveis, pelas quais se costuma dizer tal faculdade é mais progressista, tal é mais conservadora e mais reacionária, estas modulações sempre são variações a partir de uma mesma base. Que base é, sendo faculdade de Direito, seus princípios são princípios jurídicos. Se são princípios jurídicos, sua estrutura é conservadora. É a manutenção da reprodução social capitalista, ainda que com inflexões progressistas em algumas delas e, via de regra, quase sempre com inflexões reacionárias na maior parte delas. Só que a minha postulação última, que quero aqui também dizer a todos, é que não é apenas a graduação in totum que dá uma inflexão mais progressista ou mais conservadora da mesma base de defesa do capital. Via de regra, o que se tem é que as faculdades de Direito têm dentro do seu corpo docente esta disputa estruturada. Via de regra, é muito difícil que uma faculdade de Direito seja toda ela progressista ou toda ela reacionária. O que se tem, via de regra, na faculdade de Direito são correntes majoritárias conservadoras ou reacionárias e, mais que isso, agora vou dizer, uma certa constância no meio desta disputa. O que se dá é que certas áreas são majoritariamente de uma certa inclinação. Então, as senhoras e senhores imaginem que o direito penal ele é majoritariamente composto por pessoas que veem na própria estrutura penal a lógica de lei e ordem. Portanto, bandido bom é bandido morto, portanto, uma certa ojeriza dos direitos humanos, de tal modo que os professores criminólogos no direito penal são exceção. O direito civil, por sua vez, é um direito reiteradamente conservador em favor do capital. Ele não tem, eventualmente, eu diria, o reacionarismo de mandar matar bandido, que possa haver em alguns setores do direito penal, mas ele é conservador quase que de ponta a ponta. Muito raramente o direito penal escapa do conservadorismo, e aí percebam, é uma base constante conservadora, com raras exceções, enquanto no penal é um grande movimento reacionário que, do outro lado, tem em concorrência um movimento de criminólogos progressistas. Então, observem, o direito penal ele é mais disputado internamente nas faculdades de direito, com posições com ampla divergência do que o direito civil. O direito civil não é disputado, ele é efetivamente estabilizado no conservadorismo. Muito raramente há uma disputa progressista no campo do direito civil, ou então apenas na rebarba do direito civil. O que eu estou dizendo de rebarba? Para o direito das famílias, há alguma disputa. Famílias homoafetivas, enfim, trisais e coisas mais. Só que isso nunca afeta o central, para os fins da preservação do patrimônio. Até quem defende o trisal também defende que seja preservado o patrimônio do trisal. Então, os senhores observem, há um certo conservadorismo que sustenta o direito civil. E eu posso dizer do terceiro dos anéis, dado que eu falei do primeiro e do segundo, o terceiro, que é, por exemplo, do direito tributário, ele basicamente é consolidado como um civil sem risco, sem tensão. Ele é um direito da defesa do burguês, do empresário contra o Estado. Então, muito virtualmente, um professor de direito tributário, um manual de direito tributário, ele é um manual que pensa na arrecadação do Estado para fins de distribuição de riqueza. Ele pensa naquele que é o empresário. Portanto, na proteção do sujeito, pessoa física e jurídica, contra o Estado, de tal modo que o direito tributário tem uma lógica de ensino basicamente única, como é também o direito civil. O direito penal é que tem uma disputa, eu diria aqui, mais candente, porque ele é mais reacionário e, ao mesmo tempo, ele tem elementos mais progressistas do mesmo modo. Então, observem o que estou dizendo, existem disputas internas dentro das graduações em direito. Essas disputas não são apenas do acaso, são porque alguns dos ramos do direito, efetivamente, são ramos em disputa. Os senhores vejam a fraqueza constante do direito do trabalho e do direito constitucional para a prova de uma estabilização dos seus termos. O direito constitucional varia, no prazo de 50 anos, das leis de ato institucional no Brasil, como o AI-5, até a Constituição de 88. E os senhores observem que o mesmo professor pode ter lecionado o direito constitucional ensinando o AI-5 e 15 anos depois ensinando a Constituição de 88. Então, o grau de disputa prática da Constituição e a sua
falta de estabilização é tamanha, o grau é tamanho e a disputa é tamanha, que o direito constitucional é puxado para qualquer lado. Bem como o direito do trabalho, é possível que haja alguém que tenha lecionado o direito do trabalho a partir de horizontes de imaginar que ele seria, e obviamente isso é uma ilusão das piores, que ele seria uma antessala para uma reforma social, para a distribuição de riqueza para a classe trabalhadora. E 15 anos depois, essa pessoa se vê confrontada com o desmonte do direito do trabalho e com a noção de law and economics, ou seja, direito e economia a partir dos pressupostos de eficiência do capital. Então, os senhores observem que, efetivamente, é uma disputa profunda, via de regra, ganha sempre, controlada sempre por conservadores e reacionários nas faculdades de direito. Disputa que, inclusive, perpassa outros aspectos da própria graduação em direito e do saber das faculdades de direito, como, por exemplo, estes dos livros, das bibliografias, dos manuais. A escolha dos manuais também é uma escolha de horizontes, de vieses para o próprio saber jurídico. Não é uma escolha gratuita, é uma escolha que dará o viés a partir do qual se quer que a aluna e o aluno de direito aprendam um certo conhecimento. Portanto, senhoras e senhores, embora haja disputas nesse espaço específico da Faculdade de Direito, disputas às vezes candentes, a faculdade é estabilizada enquanto instituto de graduação da universidade, portanto, ela é respaldada, ela é chancelada e ela é controlada pelo Estado, Ministério da Educação, no caso do Brasil, mas Estado em todos os países. Ela é também reforçada sob controle pela Ordem dos Advogados do Brasil e outras entidades jurídicas, como conselhos nacionais de magistratura, o Ministério Público, de tal sorte que este ensino jurídico stricto sensu, esta graduação em direito, ela não é só um campo em disputa, é uma disputa dentro de uma forma social estabilizada, determinada e controlada. E, acima de tudo, não só determinada pela OAB, pelo MEC ou pela dimensão da própria universidade, a reitoria, conselho universitário, comissão de graduação e outras coisas mais. A própria graduação em direito é controlada, no final das contas, pela reprodução da exploração capitalista, que demanda a Faculdade de Direito para constituir o corpo técnico de quem reproduz esta própria relação social do capitalismo. Senhoras e senhores, uma alegria muito grande recebê-las e recebê-los hoje para esta reflexão central, fundamental, sobre como se constitui o saber das graduações em Direito. No nosso próximo encontro, no mês que vem, eu tratarei de como a Faculdade de Direito estrutura a subjetividade do aluno e da aluna de Direito, futuros juristas. Ou seja, como eles aprendem na prática a socialização de jurista. E isto alcança até mesmo comportamentos, práticas, falas, roupas, olhares, hipocrisias, omissões, ditos, falas as mais variadas, coisas que se evitam, coisas para as quais se jogam luzes. Toda esta é a dimensão do último encontro deste curso sobre graduação em Direito, que será dado no mês que vem, e, portanto, para o qual eu convido a todas e todos. Mais uma vez, eu também me ponho à disposição de todas e todos vocês. Muitos daqui me acompanham em aulas e grupos de pesquisa e outras atividades mais, mas muitos não. Então, aos que não me acompanham diretamente, ou poucas vezes, aqui vai o meu e-mail, me escrevam, se apresentando, inclusive, dizendo que participaram desta aula de hoje. Eu estarei à disposição de todas e todos. Uma enorme alegria recebê-las e recebê-los para esta atividade, e convido a todas e todos, então, para que no próximo mês venham aqui para este encontro comigo, para pensarmos juntos a reflexão sobre a sociabilidade das graduações em Direito. Nós formamos na graduação em Direito não só um conhecimento, nós formamos juristas, e os juristas são estes que nós conhecemos hoje, e é fundamental que formemos outros juristas que não sejam estes. Boa noite a todas e todos.